Oi, oi! Se você aí curte assuntos espirituais, expansão de consciência, vou falar a respeito de projeção astral, sonhos lúcidos, viagens astrais. E tem cada um com seu parecer, com a sua interpretação, ok? O que eu faço aqui é transmitir, compartilhar com vocês os meus sonhos lúcidos. Existem diversas nomenclaturas. Eu sempre chamo de sonhos porque isso acontece comigo desde a minha infância. Então, vão ser 2 sonhos que eu irei dividir com vocês. E um deles, o primeiro que eu vou falar, foi no dia 22 de abril. Dividi com pouquíssimas pessoas. Incluindo, nesse caso, uma delas também estava lá. Essa pessoa com quem eu dividi estava lá. E quando eu dividi este sonho, ela, Renata, mas tu sabe que eu tive essa impressão de tal e tal situação. Mas eu vou dividir com vocês essa situação dela. O segundo eu tive agora no dia 10 de maio. Entre estes espaço de tempo, houveram outros, mas não com este assunto. Então, o que acontece? Eu espero um tempo e, claro, se eu sentir, se ressoar a informação, eu repasso a vocês. E essa informação que me levou a sentir de compartilhar foi ontem em um grupo no qual eu faço parte, em que um integrante, Denis, postou um vídeo com uma observação particular dele. E ficamos conversando a respeito. E eu fui assistir o tal vídeo que ele colocou no grupo. E no momento eu assistindo o vídeo, eu tive uma percepção, eu tive uma visão e me veio os sonhos. Então, vamos começar deixando bem claro, aí vocês viram a capa, é sonhos meus. Situações que ocorrem comigo e que durante toda esta minha jornada eu venho estudando, eu venho pesquisando como acontece, por que acontece, o quanto isso interfere nesta jornada viva do nosso aqui, agora, ok? Então, não é uma verdade absoluta, é algo que ressoa a mim com a minha frequência vibracional, ok? Então, vamos lá para o primeiro sonho. Dia 22 de abril. Eu estava neste grupo, com todos nós conversando. Nos despedimos, isso era já nos sonhos, amores. Okay? Então, eu fui, me deitei, no meu sonho eu estava conversando neste grupo, chamado Chapeleiro Maluco. Uma hora eu falo a respeito para vocês deste grupo. Estávamos conversando e cada um deu boa noite. Demos boa noite, fomos dormir. E eu visualizando as pessoas irem dormir. E nisso, toca o telefone. E um destes integrantes, que eu chamo de meu maninho, ele disse assim: Renata, é momento de relaxar e estão te esperando aqui na nave. Vamos ter reunião. Eu olhei e disse: nossa, que chique, agora por telefone. Então tá. Quando eu me dei por conta, eu já estava indo. E aí nessa questão eu de ver realmente o corpo saindo, passando pela estratosfera, toda a atmosfera, aquela situação toda, e eram diversos pontos que eu via com cores diferentes. Então eu sabia que eram várias pessoas indo para esta reunião. Chegando lá, o meu maninho me recebeu e me disse: tu demorou, vamos encontrar a Pará. E eu digo: vamos lá encontrar a Pará. Cheguei, encontrei a Pará e ela toda faceira. Chegou o momento, chegou o momento. E eu digo: o que foi? E aí o maninho pegou e disse assim: vamos pro salão porque vai ter reunião. Ok, fomos. Chegando lá, várias pessoas humanos, ok? Todos ali. E aquela luz maravilhosa, aquela energia, era pura luz, era um ser com pura luz, ok?
ok? Era uma esfera de luz e nós recebíamos a informação no mental. Aquele som ecoava. Sentem-se. E todos nós sentamos. Era um silêncio, então foi engraçado por quê? Porque estava todo mundo eufórico. E como eu disse, este sonho é a continuação de um outro que se chama Programações e Contatos, que eu vou deixar aqui no card para vocês entenderem. Nós humanos, quando chegamos nas naves ou em aulas no astral, nós somos muito empolgados. Faz parte da nossa dimensão, da nossa densidade, essa empolgação, não é verdade? E tal, e quando ele disse sentem-se, foi silêncio total. E começou a informação a ser passada. E a informação era o seguinte: nós estávamos lá porque nós seríamos a tropa de elite. Iria começar a multiplicação de Gaia da Terra. Cada ser iria ser observado por um período de tempo, espaço. Lembrando que o tempo e espaço ele é flexível de acordo com a frequência vibracional de cada um, ok? Então, nós seríamos a tropa de elite que iríamos observar as pessoas. Iria ter essa multiplicação. O que seria essa multiplicação? Essa multiplicação seria: cada ser iria ser encaminhado para faixa de dimensão, densidade que ela mesma ressoasse. Iria ser mantida ou iria ser encaminhada para outro planeta que correspondesse com a sua frequência vibracional que foi adquirida aqui nesta jornada, através da sua evolução, da sua própria experiência, do seu próprio investigar. O ponto-chave que a essência se movimenta aqui neste agora. Então, nós iríamos ter essa situação de observar, fazer o relatório e encaminhar para o portal que esta pessoa fosse ressoante. E nisso, todos nós fomos encaminhados para um outro local, onde sentimos todos um vento muito forte. Imagina uma sala vazia, com as pessoas e jatos de vento vindo na tua direção. Logo após, eram colocadas roupas e trajes diferentes em nós. E tinha, inclusive, armas, mas não é uma arma que fere. Okay? Era mais uma arma estilo para sentir a energia da pessoa. Era uma ferramenta neste auxílio. Logo após estarmos com esse traje, termos passado por este evento, fomos encaminhados, então, para o portão. E íamos começar o retorno para cá. Nisso, a minha Pará, ela coloca o fone de ouvido, olha para mim e diz: ai, chegou a hora. E eu digo: aham. E ela: bora lá. E eu digo: bora lá então, né? Gente, eu juro para vocês, quando eu saí da nave, eu saí girando. Ela saiu retinho. Eu saí girando. Girando e girando e girando e girando e girando. Ok, chegamos na Terra. No que chegamos na Terra, era como se eu tivesse as pessoas na minha lista, na minha aparelhagem, que eu deveria observar. E era um estilo de um questionário, certo? Então, tipo, eu levava a pessoa a ter questionamentos de
como tu está agindo na tua vida. O que tu estás fazendo dela? Como tu te identifica aqui, agora? O que tu acha que tu fez de bom? O que tu acha que tu fez de ruim? De que forma tu está contribuindo contigo mesmo, com a tua evolução, conhecimento interno, gerando então a força para manifestar no externo. E foi engraçado porque eu me lembro que me veio o pensamento das máscaras nessa minha investigação direcionada a cada pessoa. Porque, tipo, existiam, que eu já falei em outros vídeos a respeito disso, os céticos, os espiritualistas, os namastê, os negativos. E eu identifiquei que muitos deles eram ao contrário. Por exemplo, uma pessoa extremamente agradecida por tudo, que qualquer um olha e vê, nossa, é um abençoado, é pureza, é gentileza, mas na realidade era uma máscara, era uma fuga, era um ludibriar. Por quê? Porque na verdade essa pessoa, ela exercia julgamento, ela exercia apontamento, o ego muito presente. Sem falar na questão também financeira. Então, era uma busca pelo ter. E aparentemente parecia ser totalmente um ser iluminado. E, por contrapartida, as tais ditas conhecidas aqui entre nós de ovelhas negras. Que a pessoa age de forma estranha, que não é legal. Eram completamente amor. Eram contribuição, eram auxílio ao próximo. Então, foi identificado nesta questão desta investigação, desta observação com as pessoas, o quanto as pessoas utilizam de máscaras. Então, conforme o questionamento, e era engraçado porque conforme acontecia e a pessoa no diálogo respondia a este questionário, a pessoa se apavorava. Ou a pessoa começava a dar gargalhada. Porque, tipo, até aquele determinado momento, a pessoa não tinha se dado conta das próprias atitudes. Porque, na verdade, a pessoa achava que fazia o certo. Que agia da forma correta. Que agia para o bem. E isso era repassado que tudo tem um porquê. Tudo tem um motivo. E as pessoas muitas vezes se perdem na questão de o porquê eu estou agindo dessa forma. Porque sim, meus amores, existe um sistema que nos faz começar de uma forma e dar continuidade de outra. Existe essa necessidade da gente identificar realmente o nosso sentido, por que eu ajo, por que eu falo, por que eu sinto desta forma. Então, muitas pessoas que se diziam espiritualizadas, independente da religião, porque a espiritualidade, meus amores, é uma. A religião são as formas de se agir. E muitas vezes, sim, são criadas conforme a interpretação de alguém, ok? Então, quando a pessoa se dava conta de que não era assim que eu queria, ok, tranquilo. Só que assim, tu vai ser encaminhado para tal portal, para que neste portal a tua energia ressoante, a tua frequência vibracional faça parte deste determinado núcleo, de determinada dimensão, de determinada densidade, em determinado planeta de galáxia. Nada se perde, tudo se transforma.
Então, não existe essa diferença entre superioridade e inferioridade. Todos nós estamos aqui agindo da forma que conseguimos neste meio, neste sistema. Mas a questão era que foi na reunião passado todo um cronograma, todo um serviço para aquelas pessoas que foram até a reunião, até a nave. Viemos e começou a investigação, a observação. E com este questionamento, os seres começaram a se dar conta dos seus porquê, dos seus estalos. Então era assim um boom, uma expansão de consciência que eu me recordo que eu senti, né? Complicada essa situação. Mas, ao mesmo tempo, não era um julgamento, e sim um encaminhar estas pessoas para a sua real frequência vibracional, com pessoas que teriam o seu ressoar igual, para que juntas houvesse uma transformação. Essa separação, que foi chamada de multiplicação, foi transmitida estas palavras. Alguns irão ser encaminhados para a sua vibração correspondente, outros irão ser mantidos onde estão, outros irão ser resetados. Um reinício. Irão ter a oportunidade de restaurar o seu campo energético vibracional. Ok? Então, este foi o sonho do dia 22 de abril. Só que este sonho, como eu falei, eu percebi ser a continuação daquele contatos que eu deixei aí no card. Vou lembrar vocês, está aí no card. Que eu estava num bar da nave tomando meu suco verde, enquanto estava tendo uma reunião com pessoas e com seres. E que eu, lá, tomando meu suquinho verde, que eu não teria participado dessa reunião, onde as pessoas estavam como se respondendo um questionário. Eu não estava, eu estava lá no bar, eu fui pro bar fazer o meu detox. Que eu me acordei quando eu vi seres como em cápsulas vindo para a Terra para fazer o contato. Então, gente, o que acontece? Foi a continuação. Eu, naquele momento, sim, estava na nave, tomando meu suco de detox. Não participei daquela reunião. Passou, fui chamada para uma outra determinada reunião. E o que acontece? Agora entra o sonho agora que eu tive dia 10 de maio. Pois bem, enquanto uns faziam este questionário para encaminhar ao determinado portal, alguns dos seres que desceram da nave, neste do dia 22 de abril, foram para o intraterreno. Chegando no intraterreno, eu fazia o contato ao mesmo tempo com eles, com as pessoas que foram para o intraterreno. Por quê? Porque lá existia, para explicar, era um computador energético. E sempre tem esse computador energético, que é como um plasma. A materialização dele é um plasma, é pura energia. Então, eu fazia o questionário aqui, o pessoal que estava no intra, eles recebiam esta informação e repassavam se a informação era verdadeira. Por quê? Porque muitas destas pessoas que estavam tendo esse questionamento, estas observações, este contato, elas estavam neste sonho dos contatos e projeção e programações, que é o que eu vou deixar aqui no card. Estas pessoas foram lá, responderam todo o questionário enquanto eu estava tomando suquinho verde.
Então, passou o tempo e espaço e é flexível, meus amores. E nós, essa outra turma, essas outras pessoas, viemos para realmente reafirmar, rever, observar, investigar o próprio questionário que elas teriam respondido e ver como teria sido a interação, a transformação, os entendimentos durante este tempo, espaço. Então foi a união, enquanto eu estava lá nesta situação, com as pessoas que eram direcionadas a mim, eu também fazia contato com os intras, com as pessoas que foram para os intras. E os intras estão, então, com esta tecnologia ligada aqui à Gaia. A tecnologia, ela desce. Todas as informações estão fazendo parte do intra. E eram repassadas para nós, por os que estavam em serviço. É interessante essa ligação. E foi interessante porque era uma holografia. Eu via as informações. E existe, então, um setor no intra onde nossa tecnologia daqui não é apenas daqui. Ela está, sim, ligada ao intraterreno e muitos dizem que a tecnologia está avançando a ponto de a tecnologia ela está também da mesma forma sendo trabalhada, sendo equilibrada. Por quê? Muitas criações sendo feitas, muitos programas sendo feitos na área tecnológica nossa. Então, o povo, o intra, eles estão trabalhando nestas programações. Eles estão interagindo e dando leves mudanças. Porque sim, os humanos de cima, eles precisam se acomodar. Eles precisam se integrar a essa nova forma tecnológica que não é apenas um programa daqui. E sim, está existindo interferência. Por quê? Porque os humanos estão criando para determinada situação. Então, os intras estão botando os brilhinhos astrais, os brilhinhos de contribuição a esta tecnologia. E com essa tecnologia eu recebia as informações aqui durante a conversa. Certo momento, existia a hora do lanche, gente. Então, no momento do lanche, eu apertei um botão do traje, a minha forma se sutilizou e eu fui para o intra. E lá, o que acontece? Me cansa falar dos sonhos. Lá, teve um momento que eu entendi este questionário, que foi feito neste primeiro sonho que está aí no card. Este questionário que as pessoas que foram, que eu não participei da reunião, era um questionário e eram informações. Então as pessoas estavam recebendo informações de seus personagens, dos seus próprios eus. Um exemplo. Fulaninho de tal, hoje aqui é o Roberto. O Roberto já teve outras vivências em outros momentos aqui mesmo, com determinados nomes, com determinados padrões, com determinadas emoções, sentimentos, atitudes. E todas essas informações estão gravadas no Robertinho. Mas o Robertinho também teve outras vivências em outros planetas. Com toda a sua cultura, com sociedade, com suas obrigações, com as suas emoções, da mesma forma. Então, ao mesmo tempo que essas pessoas estavam respondendo a um questionário, elas estavam recebendo informações anímicas, ou seja, dela mesma, dos seus eus, dos seus personagens.
E muitas dessas pessoas, quando retornaram, que foi dado este prazo para entendimento, para ver o que estava acontecendo, essas pessoas ou houve um deslumbre, ou houve medo, ou houve dúvida, ou houve um certo desconforto. Por quê? Exatamente por este sistema padronizado, desta caixa quadrada, deste nosso aqui agora, que existe crenças, que existe padrões, que existe toda uma forma certinha que deve ser. E muitos não entenderam esta multidimensionalidade que todos nós fazemos parte. Aí imagina, tu é um ser, tá aqui interagindo, e a gente sabe como é interagir aqui, o que precisamos fazer e o que tentamos fazer. E de repente, o Robertinho descobre que ele foi, vou dar um exemplo, um draconiano que invadia planetas para conquistar, que isso, que aquele outro. Ok, só que esta é a versão passada, bilhares de anos passaram. Muitas mudanças houve neste espaço de tempo. Ainda existe a crença de que muitos são negativos. Por quê? Porque aqui existe o bem, o mal, o ruim, o bom, quando tudo é energia, quando tudo é vibração. Então, neste Robertinho, pode ter dado um tilt. E neste tilt se criou a máscara. Mas a vibração, a ressonância, a frequência, a energia está sempre ali. Não se desfaz. Então, o que acontece, gente? Todos esses entendimentos, essas observações que foram feitas nestes dois sonhos, é para entendimento, ok? Muito já mudou, transformou, certo? Aqui, o que existe de disponível é escritos, são histórias que cada um conta conforme a sua interpretação, conforme a sua pesquisa, conforme o seu ressoar, a sua própria interpretação. Eu estou falando de uma forma, vocês aí vão compreender de outra, e é natural, porque para mim uma palavra com determinado significado pode ter um significado totalmente diferente para ti. E no meio disso existem as emoções, existe todo o nosso conhecimento anímico interno de todos os nossos corpos, de todas as nossas experiências, capacidades e habilidades. Então, estamos vivendo sim, o que eu quero chegar aqui para finalizar este sonho, estes dois sonhos. Estamos vivendo sim, já agora, mudanças na área tecnológica aqui criadas pelos humanos. Sim, o povo intra está cooperando, está lá dando brilhos. Não, isso aqui não tá legal, então vamos dar um jeitinho aqui. Sim, estamos tendo contato. Estamos tendo contato. De que forma? Interna. O contato é interno. Igual eu com as pessoas que eu estava conversando. Eu estava interagindo com as pessoas, onde internamente, para encaminhar elas para determinado portal. Então, o contato já está sendo realizado de forma interna, de forma anímica. É lindo. E o contato está sendo feito pelos próprios humanos. Os próprios humanos. Que estudam no astral, que vão para as naves, que recebem a direção, as orientações, que estão aqui hoje. Milhares estudando, pesquisando, se aprofundando.
nas questões multidimensionais, reescrevendo momentos do tempo e espaço. Não é fácil, meus amores. Por quê? Porque existe uma trava interna e muitas vezes inconsciente. Então eu notei que o contato sim está sendo realizado, ok? Pelos próprios humanos que estão indo, tendo contato com estas raças que não são superiores, são extras. São raças, sim, que estão contribuindo com a transição planetária, com a expansão de consciência, que estão contribuindo para o quê? Para a frequência vibracional dos humanos aqui na Terra estejam acompanhando a transição da Terra. É o planeta Terra que está em trânsito na Via Láctea, que está rotando na Via Láctea. E os habitantes daqui, então, precisam que ressoar com estes novos graus de Gaia da Terra. E este contato já está sendo feito. Então, talvez você aí esteja tendo sonhos, esteja tendo visões, esteja tendo audição do nada. Ai, mas eu fui para um lugar. Pode sim, meus amores. Vocês aí também podem estar estudando, podem estar se preparando para contribuir com o quê? Com esta transformação, com essa mudança frequencial, vibracional, energética das pessoas que estão aqui, ok? Então isso eu queria deixar bem claro, que no meu, deixando isso claríssimo, é um acesso meu, é um sonho meu que eu estou repassando. Muitos de nós, sim, já está em contato com os pleiadianos, com os arcturianos, com os andromedanos, com os lirianos, com os felinos, com os sirianos, com mestres ascensos, com os intra. Bem, Morgana, já estamos tendo contato. E nós, sendo aprendizes, nós estando com esse contato, nós mesmos estamos fazendo este contato. Por quê? Porque nós possuímos a vibração daqui e estamos aprendendo e estamos trabalhando lá. E isso é lindo, porque é um trabalho, é uma comunhão de nós, para a preparação, sim, do contato real. Ok, meus amores, já ficou imenso. Então, se tu assistiu, se quiser deixar o teu parecer, se tu já teve um sonho, se tu escuta, o que tu percebe, divide comigo. Deixa um comentário, deixa um like, se quiser compartilhar com alguém que tu saiba que tenha estas experiências de projeções, de sonhos lúcidos, compartilha. Se inscreve, ativa o sininho, eu vou deixar no WhatsApp, vou deixar na descrição do vídeo o meu WhatsApp, se desejarem um atendimento de tarô, se desejarem uma meditação particular. Em outros vídeos eu comentei que eu estou me preparando para um projeto. Irei dividir com vocês no momento certo. E é isso, gente. Então sejam todos muito bem-vindos aqui no Universo de Bem. Ok? Um grande beijo do meu eu pro teu eu. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.